Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? As crianças estão em festa, hoje é 12 de outubro e nós estamos comemorando indiretamente 34 anos de convivência e diretamente 29 anos. Hoje eu e a pastora Solange fazemos 29 anos de casados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sempre testemunho na ausência, eu sempre gosto de testemunhar, às vezes faço isso na ausência dela, mas é Jesus em tudo, mas tudo que sou hoje e o que Deus fez no meu ministério é porque tenho não uma companheira ao meu lado, mas junto comigo, que me abraça nos momentos difíceis, não só nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis também. E quero dizer para a igreja algo que você sabe: eu te amo muito. Louvado seja Deus. Olha, vai cair fogo hoje. Oh, meu Deus. Né? Interessante, o velho sou eu e não consegue enxergar nada. 40, só tem 40. Não, aqui não dá, tem que enxergar aqui. Né, pastor Rui? Agora foi minha vez, amados. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje quem fez o almoço foi ela, normalmente sou eu que faço, nas comemorações, mas vim dar aula na escola bíblica dominical, e ela ficou lá fazendo aquele almoço especial. Deus é bom, e a sua misericórdia, a sua bondade também dura para sempre. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Desse texto, Deus, por graça e misericórdia, já me deu uma mensagem que tornou-se um estudo baseado na pesca maravilhosa. Já tive ministrando aqui, mas eu quero falar algo hoje baseado no tema da mensagem, chamado para ser transformado. Um chamado transformador. Lucas 5:10. Diz assim a palavra do Senhor: e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Deus querido, o teu ungido ministrou sobre a minha vida, eu recebo. Tu conhece o meu coração, sabe como nós trememos e tememos ao Senhor, ó Deus, quando chegamos a este púlpito, não pelo tamanho da igreja e a quantidade de pessoas, mas por causa da grande responsabilidade que o Senhor nos chamou e nos incumbiu para poder fazer, que é pregar a tua palavra. Por graça e misericórdia, usa-me e dá a unção que já está derramada sobre a minha vida. Seja manifesta e o teu nome seja glorificado em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar com o Vaso: pô, Vaso, me libera hoje. Mas falei: não, Vaso. Prega, tudo bem, estamos aí. Amados, esse texto se dá no final da passagem do Mar da Galileia, no grande milagre que Jesus operou naquele dia, em uma pesca anterior de Pedro frustrado, uma pesca frustrada.
E a gente percebe no texto que Jesus estava mais interessado no peixe que estava dentro do barco, como nos peixes que estavam lá fora. Quem estava interessado nos peixes que estavam lá fora era Pedro. Era Tiago, porque era pescador, e os outros demais pescadores que eram sócios de Pedro. Algumas versões dizem assim, e chamando os seus sócios, quando a rede ficou cheia, e chamando Pedro e seus sócios, e dividiram os peixes. Uma outra diz, chamando seus companheiros de pesca, e dividiram os seus peixes. Era o final. E quando eu li sobre Pedro, e estava meditando sobre Pedro e Paulo durante a semana, Pedro e Paulo, eu vi e percebi que nós não podemos, guarda essa frase, agora que você vai ouvir, talvez você já cansou de ouvi-la, não ponha um ponto final na vida de ninguém, por teus olhos ver que não tem mais jeito. Não ponha um ponto final na vida de ninguém. Se o Senhor passasse a vida de Pedro para mim, para você, para nós escolhermos, nós, humanamente falando, não escolheríamos. Se Deus mandasse julgar-me, a mim mesmo, um auto-julgamento, vou passar a sua vida, vou passar o que você vai fazer, o que você fez, eu gostaria de te perguntar, humanamente, posso te escolher? Eu ia dizer para ele, não tenho condições. Mas naquele dia, Jesus vai e chama os discípulos, em especial Pedro, e dentre os inúmeros personagens do Novo Testamento, Pedro é um dos que mais destaca por sua humanidade, por ser um verdadeiro ser humano, alguém que nós olhamos e vemos tantos defeitos, mas também vemos virtudes, e escreve 2 epístolas maravilhosas, 1 Pedro e 2ª Epístola de Pedro. Maravilhoso, tremendo, aquele homem grosseiro, que ninguém dava nada para ele, a não ser somente ser um pescador. Essa é a visão dos nossos olhos. Só vai ali onde nós enxergamos. Não conseguimos ver mais à frente, isso cabe a Deus. As coisas reveladas são para nós, está patente aos nossos olhos, estão reveladas. As coisas ocultas, elas são para Deus. E Pedro, quando fala da humanidade de Pedro, mostra também os seus erros, os seus defeitos. Quem era Pedro? Pescador, por nome de Simão, e Cristo lhe chamou de Pedro, que no grego é Cefas, em aramaico significa rocha, pedrinha. 1 João 1,42. Filho de João, ou filho de Barjonas, Mateus 16, quando Jesus diz, olha, uns dizem que eu sou, um diz que tu és profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, e Pedro afoitamente, ele disse, e você, Pedro afoitamente, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus rapidamente também o exalta, mas também coloca ele lá no lugar dele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas se o meu Pai que está no céu é que te revelou, Pedro, que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Naquela hora colocou, aquele grande reconhecimento de Pedro, e de repente Jesus é obrigado a virar e repreender Pedro, depois de um grande reconhecimento. Aí você vê o ser humano que aquele homem era. Tinha um irmão por nome de André, que o levou até Jesus, João 1,40. Profissão, pescador, Mateus 4,18. Residência, Cafarnaum. Um homem casado, porque tinha sogra. Entendemos que Pedro era um homem comum entre tantos outros da época e foi chamado estrategicamente por Jesus para que outros na comunidade soubessem e conhecessem o Evangelho através de Pedro. Como era Pedro?
naturalmente impulsivo, nervoso. Às vezes era terno e também afetuoso. Esse era Pedro. E que eu vou começar a falar rapidamente. Um homem cheio de contradições. Às vezes, tímido e covarde. Mateus 14:30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mas ao mesmo tempo, Mateus 26, 69 e 70 diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou. Numa situação, ele age acordando Jesus. Numa outra, ele acaba o negando. Às vezes, um homem simples, atencioso, mas cheio de contradição. Ele estava pronto ao sacrifício. Marcos 1, 17, 18. Ele diz assim: e lhes disse: vinde a mim, vinde após mim, eu farei que sejas pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Deixou o milagre e foi seguir Jesus. No entanto, ele também estava inclinado à alta gratificação. Reconhece o chamado de Jesus. Mas lá em Mateus 19, 27, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Às vezes nós agimos assim: fiz a tua obra, trabalho em tua casa, o que eu vou receber? Isso aqui mostra o ser humano que Jesus estava chamando para a sua obra. Aí eu torno a voltar a falar para você e para mim: não dê final à história de ninguém, e tampouco sua história. Não dê final ao seu casamento, ao seu relacionamento. Não dê ponto final ao seu ministério, não pare. Não dê o ponto final à sua vida espiritual, dizendo: Senhor, quem sou eu? Eu vou parar e eu vou dizer quem era Pedro, para que Deus o chamasse, pudesse chamá-lo. Quem era Paulo, para que Deus pudesse chamar aquele homem perseguidor. Assistiu tantas coisas ruins, deu ordem para matar os cristãos, prender, açoitar. Foi esse que o Senhor o chamou. Essa é a visão da graça. Pedro fez duas grandes confissões da sua fé em Cristo. Mateus 16, ele diz: Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 6, 68, 69, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que reconhecimento maravilhoso! Que maravilha! Se Jesus tivesse aqui agora, e Pedro falando isso, toda a igreja ficaria de pé e iria aplaudir. É esse Pedro que faz esse grande reconhecimento. Mas é esse Pedro que vem com uma atitude depois, que joga fora tudo aquilo que ele falou. Que mostra só uma coisa: ser humano, falho, ser humano. A palavra para mim e para você é: não pare, não ponha um ponto final na sua vida, não ponha um ponto final na vida de ninguém, por mais terrível que ele seja. Deus pode mudá-lo e fazer algo na vida dele que venha glorificar o nome dele, e você vai ficar babando e vai dizer: como pode? Eu pensei que aquele fulano acabou, eu pensei que aquele pecador não tinha mais jeito. Tem, aonde os teus olhos não alcançam, a graça vai muito mais além do que isto. Aleluia!
Quantos, até mesmo no meio dos meus, nem a minha família não é 100% cristã. Tem uns que eu olho com o olhar de ouvir, eu digo, não tem mais jeito. Acabou, eu boto o meu ponto final. Aí daqui a pouco vem a notícia. Ei, para alguém que era meu companheiro, para alguém que era o farrista comigo, para aquele que ia às noitadas, terrível, bem amparado, profissionalmente, mas espiritualmente caidíssimo, mal. E eu dizia para Solange, esse eu acho que é o último da sua família, esse não vai. É por quê? Porque é alguém aqui, é alguém ali, uma vida diferente, difícil aqui, faz uma coisa aqui, eu olhava com meus olhos naturais. E de repente, estou indo na internet e mandando uma mensagem, ele me manda uma mensagem. A paz do Senhor, meu irmão, como vai você? Tudo bem, meu amado companheiro, meu amado cunhado, meu amado irmão em Cristo. Eu falei, o que aconteceu? Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não ponha um ponto final na vida de ninguém. O que você não pode fazer, o Senhor faz. Você quer aplaudir? Então toda a igreja aplaude ao Senhor, porque é para Ele. Quem é? Aí eu vou a Paranaguá, chego lá. Eu acredito que depois ele vai assistir isso. Meus amados irmãos internautas, o Senhor te abençoe. Jorge, meu amado irmão em Cristo, o Senhor te abençoe. Já se passou um ano. Aí vem a boa notícia. Estou no seminário. Estou estudando. Meu cunhado. E fomos lá passear, tirar férias. E as nossas férias acabou, o que nós não queríamos. Queríamos descansar no envolvimento da família. Alguém que se converteu no nosso momento lá, dos dias que ficamos em Paranaguá. Fomos batizá-la numa piscina, porque ela queria se batizar antes de nós voltarmos para o Rio de Janeiro. Essa é a obra de Deus. Alguém que estava fora, voltou para casa. Alguém que estava preso, foi liberto, se consertou a sua vida, aonde a sua vista, o seu entendimento, o seu julgamento não vai conseguir chegar. Para aí, porque a misericórdia de Deus vai muito além de mim e de você. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que reconhecimento maravilhoso. Que reconhecimento maravilhoso, e acompanhado por Jesus. Mas lá, em Mateus 16, ele faz essa confissão. Mas em Marcos 14, 66, 62, parece que ele joga tudo fora. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não conheço, não sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos outros que ali estavam, este é um dos tais. Em Mateus 16 ele nega. Em Mateus 16, ele faz aquele reconhecimento que veio do Senhor. Só demonstra uma coisa, meu amado. Aquilo que fazemos na obra, aquilo que o Senhor realiza, é Ele. A unção vem dEle, a graça vem dEle, a revelação vem dEle, a palavra vem dEle, você é dEle, o poder é dEle, a revelação é dEle. O que é revelação? É aquilo que é dado ao homem saber através de Deus, porque por si mesmo ele não consegue. Só Deus faz. É Ele quem faz. Se te subiu uma divisa, desce ela para o ombro, desce ela para cá, tira do ombro, porque o que você tem é o Senhor, porque Pedro é usado pelo Espírito Santo de Deus. Deus falou, foi o Senhor, foi o meu Pai que te usou.
E ele reconhece, e depois ele vem e nega. Mostra o quê? Mostra o ser humano que era. Mesmo fazendo isso, o Senhor não abriu mão dele. Então não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Ei, meu amado visitante, é hoje. Talvez você possa estar sentindo como um Pedro como um peixe fora d'água, sem sentido de vida, quer parar agora. Quem sabe você entrou aqui nesta noite como se fosse: eu não vou mais, é a última vez que eu ponho o pé nessa igreja. Não ponha um ponto final naquilo que o Senhor mandou você, não mandou você colocar. É hoje o grande dia do seu encontro, é hoje o grande dia da sua chamada, para você ser moldado e transformado pelo poder de Deus, porque a vida de Pedro não ficou nisso, um altos e baixos, uma hora reconhece, outra hora nega. A gente faz isso, irmãos, uma hora estamos bem, outra hora estamos lá embaixo. Uma hora nós estamos na alegria, que parece que houve um Pentecoste, como não houve em qualquer outro lugar. Daqui a pouco nós estamos negando o Senhor por qualquer coisa. Não nego não, nega. Nega, como nega? E quem te vê diz: olha lá o que ele fez. Olha o dedo. Olha lá o que ele fez. Mas a graça não vê assim. A graça não aponta assim. A graça aponta é assim: vem. A graça aponta é assim: vem. Hoje é dia. Agora é a hora do Senhor. Vem. Enquanto nós apontamos o dedo, a graça aponta e diz: vem, você que eu quero. É você. É você que eu quero. Eu estava fazendo uma comparação. Eu lembro o dia que o senhor falou que o senhor tinha tudo para não ser pastor. É diferente a minha situação com a sua, pastor. Pela vida que eu levava, eu diria, eu teria tudo para não estar nesse púlpito pregando. Eu teria tudo para não ser pastor. Teria tudo. Corri quando não aguentei. Fiz igual a Pedro. Chutei o balde quando as minhas forças acabaram. Porque esqueci que as minhas não iam me segurar. Eu precisava correr para Jesus. Tem hora que nós vemos o quanto somos parecidos com Pedro. Mesmo depois de ter sido chamado. Porque essa atitude não foi antes, essa atitude foi depois que Jesus o chamou. Então houve um tratamento, houve um preparo. Quem sabe você está frustrado com a sua vida espiritual. Ei, meu amado, vai devagar. É tempo de Deus tratar primeiro. É tratamento para aquilo tão de grande responsabilidade que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque ninguém aqui é neutro nesta casa. Deus tem algo para realizar na sua vida e através da sua vida. Às vezes eu me vejo como Pedro, que é amável, mas que tem outra atitude. Porque nós queremos só nos colocar como Elias, que ora e desce fogo do céu. Mas quando nós nos colocamos como Elias, que corre para a caverna, que tem medo, que anda em depressão, nós não queremos. Quando nós colocamos o Asaf, que louva, que adora, que o jovem falou aqui com muita propriedade numa quarta-feira. Mas não queremos colocar o Asaf que murmura, o Asaf que diz que tem inveja às vezes. Sabe por quê? Porque eu posso ver o Asaf que louva, mas o Asaf que murmura, isso não faz parte da minha vida. Faz, irmãos, às vezes nós murmuramos mesmo, reclamamos mesmo, por uma coisinha à toa, queremos sair, não da presença do Senhor, mas queremos deixar o ministério, queremos abrir mão, não quero voltar mais aqui, eu estou enjoado, não dá mais. Ei Pedro, quem te chamou ainda está em processo de transformação da sua vida. A estatura de varão perfeito, só na glória, meu amado, porque está difícil.
Mas Jesus, virando para Pedro, disse, Marcos 8:33, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem, que são dos homens. Em Gálatas 2:11 diz que Pedro, e chegando Pedro a Antioquia, Paulo diz assim, ele resistia na cara, porque era irrepreensível, porque era repreensível. Mas aí vem a mudança, aí vem a transformação. Aí eu volto para a frase para você e para mim, não ponha uma pedra final. Uma outra palavra, não ponha uma pedra final na vida de ninguém, então um pouco na sua. A partir do Pentecostes, Pedro foi fortalecido pelo Espírito Santo, que lhe deu sabedoria para instruir pecadores ao arrependimento, Atos 2:14. Se tornou ousado e corajoso, Atos 4:13. Tornou um vaso de bênção para os enfermos, Atos 5:15. Passou a orar de maneira mais eficaz, Atos 4:40. Qualificou para tornar-se um portador do Espírito ao gentio, Atos 10:44 e 45. E a grande transformação na vida de Pedro é o que nós espelhamos para continuarmos a jornada com o Senhor nosso Deus. Hoje, pode estar sentado aqui o Pedro que está ainda em processo de transformação. O Pedro que ainda está negando. O Pedro que é amável, outra hora não ama. O Pedro que é tranquilo e de repente é o Pedro tempestuoso. O Pedro que compreende, mas de repente o Pedro que não compreende. É o lado humano. Aquele mesmo homem cheio de autoridade, que escreveu epístolas maravilhosas, diz assim, me traga Lucas, porque é muito importante para mim. Primeiro, Paulo mostra o perdão que ele estava dando para Lucas, porque tiveram problemas. Me traga Lucas. É Paulo a perdoando. Aí é a hora que nós não falamos disso. Jesus transforma a vida de Pedro de uma tal forma. Aquele homem cascudo, grosseiro, o Senhor transforma num apóstolo tão maravilhoso, que no final, da vida dele, se entrega, é morto pela causa do Senhor. Hoje, eu quero convidar o Ministério de Música, por favor. Hoje, dizer para você que você está num processo de transformação. Há algo para ser tirado, e foi tirado da vida de Pedro. Quem era terrível, passou a ser sensível para ser usado por Deus. Quem sabe, meu amado, você colocou um ponto final na sua história, na sua vida. Fico aqui, não vou melhorar. Até hoje de manhã, tínhamos 14 pessoas que estarão descendo as águas, que se converteu, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Meninos que vieram de um berço evangélico, mas que decidiram. E tem até uma mãe que está preocupada, mas pastor, ele é muito novo. Deixa, quer, está desejoso, libera, minha irmã. Fica preocupado, 13 anos, está na hora. Quem sabe você está aqui, mas ainda não tomou essa decisão. Não, ainda não estou preparado. Não vai ficar preparado mesmo, meu amado. Vem e deixa o resto com Jesus.
mas vem. Esse é o momento. Quem sabe, para esse batismo, Deus pode estar falando para você hoje, que é o tempo de hoje, é a hora, o momento de você tomar a decisão, largar a rede da pesca, ir atrás de Jesus, e deixar e acompanhá-lo, para Ele ir trabalhando na sua vida, o processo que só Ele sabe fazer. Pedro tinha muita coisa para deixar, e Jesus não levantou, não botou o dedo dele, larga isso, não seja mais tempestuoso, Pedro, não seja assim, Pedro, não seja assim. Não, Jesus foi trabalhando, devagar. O mesmo Jesus que trabalhou na vida de Pedro, é o mesmo Jesus que ainda trabalha na minha vida. É o mesmo Jesus que teve paciência com Pedro, tem paciência com você. O mesmo Jesus que não abriu mão de Pedro, está dizendo para mim e para você, não adianta, você é meu, e eu não abro mão de você. Não adianta colocar um ponto final na sua história, na sua vida espiritual, porque eu não abro mão. Aleluia. Mas quem sabe hoje é o dia de você sair do seu barco, meu amado, vir para a terra firme. Sair do seu barco, saia do seu barco, larga a sua rede. Deixa os peixes. Sabe o que significa peixe? A necessidade material de Pedro. Ele largou os milagres. Ele viu que entre o milagre e quem fez o milagre, ele achou melhor seguir quem fez o milagre, ou ficar com o milagre. Está lá em Lucas, que acabamos de ler, Lucas 5. E deixando a rede, seguiram o Senhor, foram atrás de Jesus. Irmãos, eu não sei o que Jesus fez. A Bíblia não conta tudo, porque não há livro suficiente para escrever tudo o que Jesus fez nesses seus 33 anos de vida aqui na terra. Mas uma coisa eu sei, Ele fez. Não sei como Pedro viveu, eu não sei o que ele passou, eu não sei como foi as suas noites mal dormidas. Podemos entender que teve fome. Paulo diz peste, perseguição, açoite muitas vezes, em perigos da minha raça, em perigo nos falsos irmãos, em perigo dos falsos judeus. Era Paulo mostrando o ser humano que ele é e não tinha deixado de ser. Quando eu li aqui sobre Pedro, eu estou falando do ser humano que Pedro era, mas o maior, melhor, único, só quem tem de ouvir Jesus, meu irmão, só Ele, só Ele. Só quem entende você é o Senhor, meu amado. Só Ele, meu irmão. Só Ele tem autoridade para apontar o dedo para mim e dizer assim: eu vejo você assim, porque me conhece por dentro e por fora. Me conhece quando eu estou aqui e quando eu não estou aqui. Só Ele. Não aponta o teu dedo, meu amado, abaixa o teu dedo. Faz da tua mão ir na direção, como a graça faz. Vem, a graça apoia e a graça traz para cuidar, para libertar. Estamos mais sentindo, nesses 13 anos que eu não acompanho os 13 anos, só 5 anos, nós passamos a ser mais igreja de uns meses para cá. Sabe por quê? Porque estamos fazendo como Jesus fazia, foi atrás, foi buscar quem estava doente, foi buscar quem estava ferido. Foi buscar, estamos buscando os Pedros da vida, que a sociedade rejeita, que o Estado não faz nada por ele, mas a igreja do Senhor está aqui. Nós estamos saindo do nosso barco, meu irmão, para ir atrás daqueles que Jesus foi atrás quando pisou aqui nessa terra. Pedro, Tiago, João, Boanerges,
depois filho do trovão, ao profeta do amor. Quem sabe você está aqui nesta noite, está precisando entregar a sua vida nas mãos de Jesus e dizer: toma minha vida, Senhor. Eu não quero mais a minha vida para ser controlada por mim, mas ela precisa ser controlada pelo Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero convidar toda a igreja. Fique de pé agora, meu irmão, por favor. Fiquem de pé. Querido, pastor, Deus desistiu de mim. Eu queria convidar a Reviver em Cristo, fechar os seus olhos. Feche os olhos agora. Quem sabe o seu coração está assim: pastor, o senhor não sabe como eu estou. Jesus sabe. O senhor não sabe quem eu sou. Jesus sabe. Você não sabe o que eu fiz. Jesus sabe. O senhor não sabe como está a minha vida. Jesus sabe. O senhor não sabe o que eu errei hoje. Jesus sabe. Mas assim mesmo, meu irmão, minha irmã, assim mesmo, meu amigo que está aqui nesta noite, minha amada visitante, Jesus te quer. Jesus te quer. Ele quis Pedro. Ele aceitou ouvir. Aleluia. Ele te quer. A você que está aqui nesta noite, que quer vir para uma transformação operada pelo Espírito de Deus, como operou na vida de Pedro. A você que quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, confessá-lo como Salvador da sua vida, porque Ele já disse que Ele te ama, que tem um céu preparado para você, que quer te salvar, que não abre mão de você, que você é especial para Ele, que Ele morreu também por você. Ele já disse: agora é a sua vez de tomar a sua atitude. Quem nesta noite que ainda não teve um encontro com Jesus e quer confessar Jesus como Salvador de sua vida, levante uma de suas mãos. Alguém aqui? Alguém aqui que está afastado do Senhor Jesus, está afastado do caminho deles, abandonou Jesus, que está aqui até por estar, que foi convidado, mas nesta noite quer vir para que Deus possa tratar você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos, ou você aí mesmo no banco, mas levante uma de suas mãos. A você que precisa um tratamento do Senhor. A você que desistiu da sua vida espiritual. Não desista, não pare de crer. Aleluia. Sonhos de Deus jamais vão morrer. Não Aí está a palavra do Senhor para o seu coração. pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando Deus os querido, teus sonhos. quero te louvar, ó Deus. E a tua Quero bendizer o teu nome, te agradecer a tua palavra. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção
coração. Por que estamos indo atrás dessas vidas? Seja na Tirol, seja em Cascadura, é porque cremos, irmãos, que aquelas vidas que estão jogadas ao relento ainda tem uma oportunidade para ela, porque ela está respirando, tem vida. Lá na Tirol, porque através daquelas crianças podemos alcançar os pais. Hoje, com essa palavra, também, não abra mão do que Deus colocou na sua vida. Não ponha uma pedra como um ponto final naquilo que Deus não mandou você fazer. Continue. Está difícil, continue. Porque o Senhor está te acompanhando, está me acompanhando. E a cada dia, Ele tira de nós aquilo que não serve para nossas vidas, que possa prejudicar a obra dEle e a vontade dEle nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida grandemente nesta noite. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos e regozijamos nele. E eu convido você a aplaudir o Senhor nesta noite. Amém.